Oi galera, tudo bem? Meu nome é Amanda, pra quem não me conhece. E hoje eu vou contar pra vocês, vou apresentar pra vocês 3 séries na Netflix que você precisa conhecer. São séries que eu particularmente gosto muito. É óbvio que eu tenho a minha preferida, mas no final do vídeo você vai saber qual delas. A primeira série é Daybreak. Essa série eu gostei muito, achei ela bem diferente de qualquer outra série que eu já assisti. Apesar dela se tratar um pouco sobre apocalipse zumbi. Mas é um apocalipse zumbi bem diferente. Ela foi escrita por Aaron Eli e Jeff Pearson. São nomes complicados, então eu precisei ler, gente. E foi dirigida por Brad Peyton. Só que ela é uma série que foi inspirada numa graphic novel de Brian Ralph. O que seria uma graphic novel? Seria mais ou menos uma HQ ou uma revista em quadrinhos. Mas então vamos lá para a história. Um menino chamado Josh, ele se muda do Canadá para Los Angeles, numa cidadezinha chamada Greendale ou Glendale, agora eu não lembro qual que é das. Ele se muda para essa cidade e ele conhece a Sam. Sam é uma menina que ele se apaixona por ela. E ela é aquela menina popular da escola, que todo mundo gosta, que todo mundo quer ser amigo, que ela é muito fofa, muito it girl. Ele se apaixona por ela e eles acabam tendo um relacionamento, né? Só que ela é um espírito livre, onde ela não se considera uma namorada dele, ela se considera, sei lá, uma ficante. E aí, o que acontece? Vem essa bomba, explode a cidade, que seria uma bomba biológica, que mata todos que são maiores de 18 anos, ou seja, todos os adultos, só sobra as crianças e adolescentes. E aí, o que acontece? Alguns desses adultos sobrevivem a essa bomba e eles se transformam em ghouls. O que seriam ghouls? Seriam os zumbis. E aí, no decorrer da história, vai mostrar um pouco, contar um pouco a história desses ghouls. Tanto que tem 2 ghouls que você precisa saber. Que são Mr. Crumble, né? A senhorita Crumble, que é a professora de biologia do Josh, e o diretor Michael Burr. Eles são Goonies que são um pouco diferentes. Ambos têm a capacidade de pensar. Os outros Goonies, eles falam, mas a única coisa que eles falam é as últimas palavras ou pensamentos deles antes deles se transformarem em Goonies. E aí que começa toda a história. Porque depois desse apocalipse zumbi, o Josh, ele se perde da Sam e ele sai em busca dela, do amor da vida dele. E no meio do caminho ele encontra a Angélica e o Wes. A Angélica é uma menina de 10 anos, super divertida, tem uma boca suja e ela ama explodir as coisas. Já o Wes, ele é um fofo. E também é um dos personagens que eu gosto muito. E ele é aspirante a ninja. Ele tem até uma espada. E também tem o Eli. O Eli é um menino que o Josh encontra junto com a Angélica e com o Wes quando eles vão pro shopping, porque eles acham que a Sam vai estar lá. Eles chegam lá, só tem o Eli e a Mr. Crumble. No decorrer da história vai falando um pouco sobre cada um deles. Cada um tem um episódio próprio. A maioria dos episódios, o Josh que narra. Ele narra em primeira pessoa, assim, tá lá rolando a série, do nada o Josh para e fala com o público, interage com o público e conta a versão dele. Isso acontece com todos os personagens, menos com a Mr. Krabs. Ela só conta um pouco da história dela de uma forma muito engraçada, que é como se eles estivessem gravando uma sitcom. Tem uma parte do Wes também e da Angélica. Do Wes é muito interessante porque ele a história dele é narrada pelo rapper RZA, diferente dos outros que foram narrados pelos próprios personagens. O Eli também tem um episódio que ele narra e ele é engraçadíssimo, porque ele é meio que revoltado com o mundo. E aí, no meio da série, aparece um episódio onde ele comenta a série inteira. Ele só fala ruim da série. É mais ou menos isso a série. E o Josh sai em busca da Sam e ele finalmente encontra a Sam. Só mais lá pro final. Só que antes, pra Angélica e pro Wes continuarem andando com ele, já tem um plano de achar uma pessoa, um defunto, na rua. Uma menina loira, assim, um defunto. Fingiram que era a Sam. E aí o Josh acha que a Sam morreu. E aí ele muda o foco da vida dele. Graças a Deus. Tem um personagem que ele é o vilão até então da história, que é o Turbo. É aquele tipo cara babacão também do ensino médio, que faz bullying com todo mundo, isso que aquilo. E ele é um dos líderes das tribos que tem na série. Tem diversas tribos. E o Turbo é um dos líderes da tribo e é o tipo o Big Master das tribos. É uma série que eu gostei muito, achei muito divertida, umas piadas bem legais. Infelizmente, se você tava com muita vontade de assistir, continue, vai, assista.
invista um tempinho nessa série, é bem legal. Só que eu vou logo te avisando, ela não vai continuar. Parou na primeira temporada, a Netflix cancelou a segunda temporada. Pouco tempo depois, assim, a série estreou no final do ano passado, logo em outubro, novembro. Logo em dezembro, a Netflix, né, os roteiristas, até compartilharam nas redes sociais uma nota que foi lançada pelos produtores, falando que Daybreak não ia continuar. Que eu achei ridículo, porque o final foi tipo assim... Meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo. Preciso da segunda temporada pra saber o que vai acontecer depois. Então você cria várias especulações de como a série vai se tornar. E não vai ser, porque ela não vai continuar. A Netflix, ela renova tantas outras séries que eu, na minha opinião, achei muito mais toscas. E cancela algumas que eu achei, tipo... Daybreak terminou, tipo assim, meu Deus, precisa de um final. Então precisa de uma segunda temporada. Mas a Netflix não renovou. Então fazer o que? É a vida, né, galera? Nem tudo sai como a gente planeja. Então vamos pra segunda. A Ordem é uma série de terror, meio magia, lobisomem. E roteiro que muita gente fala que não é muito atraente a trama em si da série. E tem muitas falhas no desenvolvimento do roteiro. Mas também agradou o público, porque eu já vou logo adiantando. Vai se lançar a segunda temporada esse ano, graças a Deus. Eu espero que seja muito melhor que a primeira. A primeira eu gostei, não tá no meu top 20 de séries que eu gosto pra caramba. E ela foi escrita por Shelley Erickson e Dennis Hilton. E foi produzida pela mesma mulher, pela Sherry. Errei. Shirley. Não, é Shelley. Foi mal, gente, errei. É Shelley Erickson. E pelo Dennis Hilton, por Chad Oakes, Mike Frieslev e David Von Aken. Então vamos para a história. O jovem chamado Jack Morton está no primeiro ano da faculdade e ele acaba se juntando a uma sociedade secreta que chama a Ordem. Só que ela é mais complicado, né? Que é a Ordem Hermética da Rosa Azul. Só que ele já conheceu um pouco dessa ordem, porque a mãe dele frequentou essa ordem, ela morreu por conta de que o seu pai, que é tipo o chefe dos chefes, lá dos líderes da ordem, e a mãe dele não superou a separação com o pai do menino, do Jack, e se matou. E aí o vô e o Jack, por quererem vingança, a mãe, eles bolam um plano pro Jack entrar nessa ordem. Só que ao entrar nessa ordem, ele conhece uma menina chamada Alissa, que é uma menina assim bem misteriosa, bonita, bem estudiosa, que ela nerd. Nesse meio tempo também ele conhece esses lobisomens, né? Essa sociedade de lobisomens também. E acaba se tornando um desses lobisomens. Só que ao mesmo tempo que ele é lobisomem, ele participa da ordem. Acho que é nesses momentos onde muita gente fala que tem falha no roteiro. Porque eu particularmente achei que logo no começo já falar qual que era deles, porque logo no começo já mostra o Jack e o vô dele bolando plano para destruir a ordem. Eu acho que isso poderia ter sido guardado um pouquinho e ser revelado no decorrer dos capítulos. Não logo, tipo assim, nos primeiros 10 minutos já foi revelado isso. Foi o que eu não gostei muito na série. Eu não gostei. Amanda, foi os efeitos especiais. Os lobisomens na série são muito, muito ruins. Por ser uma produção da Netflix, eu acho que eles poderiam ter investido muito mais nessa parte gráfica, porque os lobisomens ficaram muito fake, muito falsos. Não gostei. Essa é uma série que ela flerta muito com Teen Wolf, The Originals, The Vampire Diaries e principalmente com o mundo Sabrina. O mundo sombrio de Sabrina. Por conta, acho que da fotografia da série, que mostra algumas imagens assim meio que dá um pouquinho de medo. Um spoiler. Spoiler, mas ao mesmo tempo não é muito. O mocinho fica com a mocinha, que é o Jack e a Alissa. Ele vira um lobisomem, mas deixa de ser um lobisomem também, então ele fica só com a ordem. Outra coisa que eu achei ruim no roteiro, é meio que um pouco bagunçado algumas coisas. Envolve algumas pessoas, tem uns episódios, eu acho que no meio pro final, tem um episódio que o Jack tenta salvar um dos amigos dele. Só que, tipo, ele salva de umas pessoas que não tem nada a ver com a ordem, não tem nada a ver com, tipo, ninguém. Umas pessoas que brotam, assim,
some. Eu espero que elas sejam citadas na segunda temporada pra dar sentido ao que aconteceu. Porque se não for, vai ser muito... Por quê? Esses detalhezinhos que não agradaram muito algumas pessoas, mas agradaram o suficiente pra ter segunda temporada. Daybreak podia ter segunda temporada, que eu acho que a Netflix não explorou muito Daybreak, né? Não falou muito sobre Daybreak, como também não falou muito de A Ordem. Mas eu acho que como ela foi lançada muito na época de O Mundo Sombrio de Sabrina, as pessoas acabaram conhecendo muito mais do que Daybreak, na minha opinião. Então deveria continuar Daybreak e poderia ter dado um final bem legal pra Ordem e acabar ali mesmo. Mas vai ter a segunda temporada. Então se você gosta, se você quer assistir a Ordem, saiba que vai ter a segunda temporada este ano. A terceira série é Lock and Key. Essa é uma série que também foi inspirada numa graphic novel. Ela foi escrita por Joe Hill. E ela já passou por muitos vai e vem antes de ser produzida pela Netflix. Eu tô falando aqui, vou ler, gente, porque são nomes que eu não lembro. Tá? Muito nome e nome confuso. O roteiro foi escrito por Richard Madison e foi dirigido e produzido por Carlton Cuse, Meredith Averill e... lembra do começo? Lembra de Daybreak? Aaron Eli, o mesmo roteirista e produtor de Daybreak, também participou do roteiro e da produção de Lock and Key. Eu acho que ele fechou uma parceria com a Netflix para participar dessas que foram inspiradas nas HQs, nesse tipo de coisa, né? E ela é um enredo bem legal, eu gostei pra caramba. E ela conta com o quê? Randall Locke é o pai, ele é o patriarca da família, e ele é assassinado pelo seu ex-aluno, que chama Sam Lesser. Aí depois da morte do pai, então eles resolvem, a mãe e os 3 filhos, né, que é o Tyler, que é o mais velho, a Kinsey, que é a do meio, e o Bodhi. E eles vão pra casa da família do pai, do Randall. Ela é bem conhecida na cidade lá, ela é chamada de Key House, tá? Aí eles se mudam pra essa cidade e eles começam uma nova vida, né? Bem difícil por conta do pai ter morrido, ter sido assassinado. Então, cada um deles lida com o luto de uma forma diferente. A mãe, a Nina, a esposa, ela enfrenta o alcoolismo, ela passa por alcoolismo. O filho, Tyler, ele fica muito viciado, muito preso no esporte que ele pratica, que é hockey. Ele quer, de uma certa forma, esquecer o que aconteceu com o pai, porque ele se sente culpado. O Tyler, ele era amigo do Sam, o ex-aluno que matou o Randall Locke. É bem triste a série, assim, nessas partes de lembrança da morte do pai e tudo mais. Dá uma dó dos filhos, da mãe também, coitada, que ela não sabe o que ela faz, né, tadinha. No decorrer da história vai falando um pouco sobre cada um deles. A menina, a filha, a Kinsey, ela meio que se exclui, né, na escola. Ela é aquela menina que não quer falar com ninguém, que quer ficar na dela, que é muito tímida, que é muito... E tem o mais novo, o Bodhi. Ele foi que começou com essa história, né, que introduziu a mãe, os irmãos, na história das chaves. Pelo que eu entendi, pelo que eu lembro, são 12 chaves no total. Cada chave tem o seu poder. Logo que eles chegam na casa, a casa ela tem tipo uma casinha que fica do lado da casa, que tem um poço dentro. E esse poço você pega água, né? Só que é muito estranho, meu Deus do céu, eu nunca que entraria num lugar desse. Nunca que entraria. É tipo assim, precisa estar... É sinônimo de que vai dar algo errado ali. Eu não entraria, nem teria um negócio desse na minha casa. Deus me livre. Esse Bodhi, logo que eles chegam, ele vai querer, criança, né? Explora tudo em todos os lugares. E ele entra nessa casinha e escuta uma voz. Escuta uma voz falando com ele e tal. E era a Dodge. Ela é uma peça muito importante nessa história. Essa Dodge, ela é tipo um espírito demoníaco que quer as chaves pra bolar o plano dela lá, que eu não vou falar pra você ter que assistir a série, não vou dar muito spoiler. E aí, muita gente compara muito com Nárnia, porque só as crianças sabem sobre as chaves, né? As chaves, elas meio que emitem um som localizador
E só as crianças escutam esse som. Tanto que, por isso que a Dodge, ela pede pro Bodhi achar a chave. E ele começa a ficar com medo. E aí ele pede ajuda dos irmãos. E aí nisso, essa toda a trama de achar chaves, da Dodge de querer chaves, é porque, gente, vai alerta de spoiler, alerta de spoiler. Dodge, na verdade, é Lucas, um amigo de adolescência do pai das crianças, do Randall Locke. Na fase de adolescência, na mesma idade mais ou menos do Tyler, o Randall e seus 5 amigos, né, incluindo uma namorada, eles tinham o poder da chave. Essas chaves acabaram trazendo muitas coisas ruins pra eles, inclusive a morte do Lucas. Só que aí eles quiseram trazer o Lucas de volta, né, esse amigo, só que não deu, porque acabou que um demônio, um espírito maligno, possuiu a vida do Lucas e o Lucas acabou matando umas pessoas aí, prendendo, né, ainda jovens, prenderam o Lucas, né, a Dodge. E foi quem libertou foi o Bodhi. Consegue, né? Graças a Deus, mata a Lodge. Mas, porém, entretanto, todavia, um dos amigos de Casey, ele é o Gabe. Ele acaba tendo um affair com a Casey. E, tem uma reviravolta com ele no final que você fica tipo, meu Deus, como assim? Então vamos lá. Algumas, né, repercussões do público. Muita gente gostou da série, tanto que, gente, isso foi um fator que eu tive que anotar, que eu vou ler pra vocês, porque eu fiquei tipo, meu Deus, chocada. A USA Today afirmou que o show teve uma estreia quase tão impressionante, tão forte, tão tipo, wow, que Stranger Things. Então, tipo assim, ela foi assim, ó, com Stranger Things em 2016. Né, quando lançou Stranger Things em 2016. Outro fato interessante, Lock and Key ultrapassou Sex Education como a série mais assistida no mundo durante a semana de estreia. Ele ficou na lista como top 10 Lock and Key e, assim, ele ultrapassou Sex Education com uma porcentagem de 4,45% em primeiro lugar e, óbvio, Sex Education em segundo. E vamos para alguns outros fatos interessantes. Lock and Key já foi um livro que foi pensado em ser produzido e transformado em série. A Fox, em 2010, começou uma jornada assim para querer transformar a série, transformar os livros em série. Tanto que eles fizeram um piloto da série, tem trailer. Vou passar o trailer, vai estar na descrição do vídeo. Só que a emissora não gostou muito, então falou assim, largou. E a vez agora foi da Universal. Ela também tentou fazer alguma coisa. No caso, ela tentou fazer um filme. Só que não foi pra frente também. Aí chegou a vez da Hulu, uma grande competidora da Netflix nos Estados Unidos. E ela chegou a desenvolver grandes projetos, né? Com grandes produtores. Nesse tempo, a Hulu tentou fazer e tal a série, mas não foi pra frente. Também não foi pra frente. E aí foi em 2018 que a Netflix então assumiu os direitos pela série e fez finalmente a adaptação do livro pra série. E foi pra frente. O Joe Hill é o escritor da série de livros, participou do roteiro e da direção de alguns episódios, inclusive, que é uma história única, né? Porque essas chaves que abrem, que são diferentes, são mágicas. Então, eu amei todas, né? Tem a minha preferida, a minha menos preferida, óbvio. Mas eu super recomendo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar. Então, deixe seu like, compartilha, assiste as séries, assiste os trailers aqui embaixo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, real. E um beijo e até, sei lá, a próxima, quem sabe, né?